pessoal, tudo beleza? Então, estamos aqui novamente, vamos continuar com o capítulo 27. Hoje a gente vai falar sobre carga e descarga em capacitores, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos falar de carga em capacitor, tá? Então, até agora vimos um circuito nos quais os potenciais, correntes e potências eram independentes do tempo, tá? Agora a gente entra num circuito no qual o capacitor é carregado e descarregado alternadamente. Temos que a corrente varia com o tempo, nesse caso. Tem exemplos aí como marca-passo, como semáforo, pisca-pisca de automóvel, unidade de flash eletrônico. Então, tem diversas aplicações de sistema como esse que a gente vai ver agora, tá? Então, na figura temos um circuito composto por um resistor, tá? Um capacitor e uma fonte geradora de eletricidade, uma força eletromotriz. E nessa situação a gente tem um circuito denominado circuito RC. Tá? Então, vamos grifar aqui também. Há uma chave S se o capacitor se encontra inicialmente descarregado. Então, a gente vai considerar o seguinte, pessoal. Na carga do capacitor. Então, a gente tem essa chave não é esse gerador de eletricidade, e essa chave que pode ligar a bateria ou deixar a bateria desligada. Então vamos considerar a primeira situação no qual a gente liga o fio nessa posição aqui. Tá? Se a gente liga o fio, a gente passa a ter esse circuito fechado, como vocês estão vendo aqui. O gerador de eletricidade, a bateria, a resistividade, a resistência aqui no circuito, e o capacitor. Então, quando eu percorrer o circuito, vamos percorrer aqui no sentido horário, nós vamos fazer utilizando o mesmo método que nós fizemos até agora. Então, menos para o mais, então o sinal de saída da bateria é positivo, então vai ficar mais epsilon. Vai chegar aqui, vai ter uma queda de potencial, porque a corrente está nesse sentido. Então, vai ficar menos I vezes R. E quando chegar no capacitor, também tem uma queda de potencial. O capacitor sempre tem queda de potencial. Como a gente sabe que Q é igual a C vezes V, eu tiro que o potencial é Q dividido por C. Q dividido por C. Tá? Então, quando eu pego a equação, vai ficar força eletromotriz, tá aqui positiva, menos I vezes R, e menos Q sobre C, que é o valor do capacitor, tem que ser zero. Tá? Só que corrente elétrica é dQ dt. Então, se eu substituo a corrente elétrica aqui, eu chego a essa expressão, R dQ dt mais Q sobre C igual a epsilon. Vocês lembram que vocês resolveram várias equações como essa lá em cálculo? Tá? Isso é uma equação diferencial. Tá? Então, para resolver equações diferenciais, tem diversos métodos. Se fosse um curso de física, a gente ia resolver isso aqui detalhadamente. Mas como a gente não tem esse intuito aqui, eu já vou pegar diretamente a solução dessa equação diferencial, que vai ser qual a expressão para a carga que eu substituo aqui, faço a primeira derivada, multiplico por R, substituo aqui, divido por C, e isso vai dar igual à força eletromotriz. Tá? Então, esse é o sistema que nós temos na carga do capacitor. Se alguém quiser que eu resolva a equação diferencial, entre em contato aí comigo. Tá? Então, olha só. Que equação que a gente chega? A gente chega nessa equação para carga. Olha só, perceba que essa equação para carga, ela mostra uma dependência na capacitância, na força eletromotriz, 1 menos o exponencial de menos T sobre RC. Perceba que aqui, ó, ocorre a dependência nessa exponencial. Essa exponencial é uma exponencial negativa, tá? Então quer dizer que a gente pode escrever ela como sendo assim, ó, 1 dividido
pela exponencial de t sobre RC. Perceba que eu tirei aqui o sinal de menos, porque a gente colocou de baixo. Para mostrar para você o seguinte, exponencial é algo que cresce muito rápido. Tá? Então, à medida que esse tempo for aumentando, esse exponencial vai crescendo cada vez mais, e eu tenho 1 dividido por exponencial disso, de uma coisa muito grande. Isso aqui, vocês aprenderam lá em matemática, que é... Opa, voltou aqui. Aprender lá em matemática é que isso aqui tende a zero. Tá? Então, quando passar um tempo muito grande, esse termo aqui vai zerar e vai sobrar só carga é igual a C vezes ε0, que é o que a gente viu lá no capítulo de capacitância, que carga é igual a C vezes a diferença de potencial. Então, passado um tempo muito grande, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Tá? Vai ter a carga total aqui nesse capacitor. Tá? Esse RC que aparece aqui é chamado de constante de tempo capacitiva, tá? Que é representado então por essa letra grega tau aqui. Tá? Então no início t igual a zero, a carga do capacitor é nula e depois de um tempo a carga será C vezes ε. Agora, aqui um detalhe que fala longo período, mas não é. Esse longo período vocês vão ver que é um intervalo de tempo relativamente curto. Desculpa. Olha só. Aqui é o gráfico da carga do capacitor. Então perceba que nesse gráfico aqui, o tempo é em milissegundos. Quer dizer, esse longo período de tempo que ele fala para alcançar a carga máxima, aqui nesse caso ele dá em 10 milissegundos. Então, ó, é 0,1 segundo. 0,01 segundo. Então, um tempo de muito rápido, tá? Intervalo de tempo muito rápido, a gente tem a carga total nesse capacitor. E perceba que o crescimento, ó, é exponencial. Cresce devagar, depois cresce muito rápido até chegar nesse valor máximo de carga, tá? Que a carga aqui está em microcoulomb. Aqui a gente tem o que acontece com a corrente, tá? No capacitor, no início, ele tem uma certa corrente elétrica no circuito, quando está no processo de carga. Tá? Mas essa corrente também é muito rápida. Perceba que aqui é uma dependência direta na exponencial. Tá? Por quê? Porque passado um certo intervalo de tempo, a corrente vai zerar. Então, pega lá de um certo valor máximo, que é ε sobre R quando t igual a zero, esse cara dá 1. Tá? Então, o valor máximo, e cai rapidamente até os 10 milissegundos. Ou seja, em 10 milissegundos dá a carga máxima e a corrente cai a zero. Então, no início, em t igual a zero, a corrente máxima será isso aqui. Tá? E depois de um longo período de tempo, ela cessa. Tá? Um capacitor que está sendo carregado se comporta inicialmente como um fio comum. Tá? Tem corrente no fio. Após um longo período de tempo, que é esse 10 milissegundos, passa a ser zero. Tá? E agora a DDP. A diferença de potencial no capacitor. Então, perceba que a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à força eletromotriz. Tá? Novamente aparece a exponencial. Se a gente olhar aqui, passado um longo período de tempo, isso aqui vai zerar e vai ficar V no capacitor igual à força eletromotriz, que é o que a gente espera. Tá? Então, no início, T igual a zero, a diferença de potencial entre as placas do capacitor é nula. E depois de um longo período de tempo, será a mesma da força eletromotriz, ou seja, só ε. Constante de tempo novamente aparece aí. E durante a primeira constante de tempo t, a carga aumenta de 0 a 63%, ou seja, ocorre
uma carga muito rápida no início e depois, para terminar de carregar, é um pouquinho mais lento. Perfeito? Então, na próxima aula, a gente discute aí a respeito da descarga de um capacitor.